Assim foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo: o Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus mandamentos, juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que forem disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, após as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, continua explicitando, detalhando alguns valores e princípios e também práticas cristãs que fundamentam a essência da nossa religião cristã. Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A essência da nossa fé, da nossa religião, é o mandamento do amor. E Jesus nos amou primeiro, diz São João: Deus nos amou primeiro. Nós fomos amados por primeiro. Deus nos amou primeiro, nos escolheu para que possamos ir, e indo, nós possamos dar frutos. A vida cristã se fortalece de frutos quando nós praticamos a justiça e o amor, conforme Jesus nos ensina. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus e dos doutores da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Havia uma prática muito detalhista por parte dos fariseus, um grupo muito cioso em cumprir a palavra. Eles eram extremamente legalistas no cumprimento da lei. Quando a pessoa é legalista, não abre exceção para nada, não abre exceção para ninguém. As pessoas, quando são muito legalistas, elas desconhecem a bondade, desconhecem a caridade e a misericórdia. Deus nos ensina a amar. E o amor de Deus existe mesmo quando nós somos pecadores. São Leão Magno, que viveu no século V, que foi Papa, ele dizia que a essência deste amor de Deus, de Jesus, é porque ele nos transforma de réus a inocentes, de culpados a pessoas que deveriam ser julgadas e condenadas, em pessoas que vão receber a misericórdia, a compaixão e a bondade. Se Deus nos amou primeiro e nos perdoou, é para que nós também possamos fazer a mesma coisa. Mas quem é legalista, quem apenas cumpre a lei, é uma pessoa burra, é uma pessoa que não tem inteligência. Dizia Noel Rosa que toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. As pessoas que não são inteligentes,
Elas simplesmente memorizam códigos. É muito fácil memorizar códigos, mas elas não têm a capacidade de analisar o perfil de cada um, a realidade de cada um. Nós somos diferentes, dizem os antigos, que nem os dedos das mãos são iguais. O saudoso Dom Rufino dizia sempre, quando nós éramos ainda seminaristas menores: a pior injustiça é nós tratarmos todas as pessoas iguais. Cada um de nós é diferente. Deus conhece cada um de nós como um bom pai e uma mãe, boa mãe, que sabem também que os filhos são diferentes, que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa pode ter uma fraqueza, cada pessoa pode ter virtudes diferentes. Mas Deus conhece o ser humano por dentro. Deus não conhece o exterior, como nós conhecemos apenas o que está por fora. E por isso é que os nossos julgamentos são equivocados. Mas Deus nos conhece e nos ama profundamente, para que nós também possamos amar uns aos outros. Esta é a essência da nossa fé: amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoa sempre. E assim nós vamos aprendendo com Jesus a caminhar na sua presença, a sermos fiéis a Ele, a nos envolvermos também por sua misericórdia. E aí Jesus, como um bom mestre e um bom professor, vai nos dando detalhes da essência do mandamento do amor. Ele dizia que estava escrito que nós não devíamos matar as pessoas, porque quem matar já é réu de julgamento. Eu vos digo, porém, que não deveis encolarizar uns para com os outros. Jesus não quer que nós experimentemos o ódio, que nós sejamos vingativos. Matar o irmão não é apenas puxar uma faca, uma peixeira, como o povo diz, ou um revólver, ou dar uma pedrada no outro. Nós matamos os nossos irmãos e irmãs quando nós excluímos, quando nós somos racistas, quando nós somos preconceituosos, quando nós não temos capacidade de acolher as pessoas mais frágeis, quando não oferecemos o perdão àqueles que nos ofendem. Talvez para alguém que esteja distante de nós seja mais fácil viver dessa forma, mas o pior de tudo é quando a indiferença marca as nossas relações familiares, quando a esposa não é mais capaz de perdoar o esposo, quando um filho apronta, se desvia do caminho do bem, vacila, e os pais não confiam mais, não dão mais uma oportunidade para que a pessoa cresça, para que a pessoa se regenere. O salmo aqui tão bem cantado pelo Francisco Munir dizia: feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. É um progresso a vida cristã. A cada dia nós devemos desejar amar mais como Jesus, aprender mais com Jesus, a não sermos violentos, a não sermos vingativos, a não conservarmos o ódio dentro de nós. E todas as nossas relações humanas são transformadas pelo amor de Jesus. Quando ele fala, por exemplo, no adultério, não é só alguém abandonar a esposa ou o esposo e manter uma relação sexual com uma outra pessoa fora do casamento, porque o pecado começa dentro de nós, com as más inclinações e os maus desejos que nós vamos alimentando. Ruim, o mal, não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai do coração do ser humano, porque é no coração do ser humano que estão todas as coisas ruins ou também as coisas boas. Desejemos o amor de Deus, a vivência da palavra de Deus, a observância aos seus mandamentos, para que possamos superar todo o pecado. O adultério já ocorre com o pensamento e com os maus desejos. Um pecado terrível é adultério, porque a pessoa que está adulterando,
ela quer ter o outro como posse, e ela entra na vida da outra família de forma egoísta para destruir a felicidade de toda a família. A pessoa só pensa nela. Por isso que é um pecado terrível, e Deus nos chama e nos escolhe para que possamos ser felizes, e a felicidade só pode vir do amor, a felicidade só pode vir da observância da lei de Deus, porque a lei de Deus, os mandamentos do Senhor funcionam como um sinal de trânsito. Você quer correr, corre, mas o sinal está ali, o sinal vermelho, você deve parar, deve ter prudência. Quem é uma pessoa imprudente, maluca, segue em frente, e aí vem acidentes terríveis e muitas das vezes fatais. Há pessoas que perdem a própria vida. Muitas das vezes nós também temos uma vida acidentada pelos excessos, porque nós não temos limites, porque nós não nos deixamos guiar pela palavra, pelo amor que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deveis jurar falso, não deveis jurar de forma alguma, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. É a sinceridade, a verdade que deve existir nas nossas relações humanas. Vivemos num mundo de muita retórica, de muitos discursos, de muitas palavras, de muitas promessas e de poucos cumprimentos. Mas Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe do interesse, do desejo que nós temos em acertar, em sermos do bem, em sermos obedientes à sua santa palavra. Busquemos obedecer ao Senhor, como nos disse aqui a primeira leitura do livro do Eclesiástico, uma leitura, um texto escrito em 180 a.C., no momento em que o povo de Israel saía da dominação dos egípcios, dos Ptolomeus, para depois passar para uma outra dominação de Seleucidas, e lá eles tentavam impor todo o conhecimento helenístico, toda a sabedoria dos gregos, e muitos abandonaram os princípios de Javé, do Deus Altíssimo, para cumprir outros preceitos. E o grande trabalho do autor sagrado, que é Jesus ben Siraque, é mostrar que nós não podemos nos desviar da lei de Deus, dos princípios de Deus. Hoje também é assim, tantas teorias, tantas filosofias existem no mundo, mas a palavra de Deus deve ser lâmpada para os nossos passos, para guiar nossa vida. E dentre os conhecimentos que estavam difundidos e equivocados, é que tudo vinha de Deus e o ser humano não tinha liberdade. Se existisse uma coisa ruim na sua vida, era Deus o grande responsável. E a leitura dizia: diante de ti eu coloco a vida e a morte, a água e o fogo. É responsabilidade tua estender a mão para receber o refrigério da água ou para ser queimado pelo fogo. Responsabilidade do ser humano em escolher a vida ou a morte, a luz ou as trevas, o bem e o mal. No entanto, é importante dizer que não é só apenas uma questão de escolha. Se fosse apenas escolher, se fosse algo apenas racional, se nós tivéssemos capacidade por nós mesmos para praticar todo o bem, toda a justiça, seria inútil o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. É Ele que nos sustenta pela mão, é Ele que é a nossa fortaleza. Por isso, com humildade, irmãos e irmãs, como nos diz a leitura do Eclesiástico, escolhe, pois, a vida, que dentro de nós haja sempre este interesse maior, em sermos do bem, em sermos da verdade, em buscarmos obedecer aos princípios do Senhor, mas com esta humildade constante de sabermos que sem Jesus nada conseguiremos. Ele é a nossa fortaleza, é Ele que nos guia pela mão, é Ele que nos faz trilhar os caminhos da justiça. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.